pessoal, estou aqui na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora TV na internet. Hoje é óbvio que eu vou abordar a declaração de Lula referente à guerra na faixa de Gaza, a declaração que relacionou a ação israelense em Gaza a um genocídio realizado pelo regime nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra, que matou, 6 milhões de judeus. Está claro que a declaração de Lula foi infeliz, pois veio num momento importuno e relativizou questões bastante diferentes. Em primeiro lugar, porque Israel está respondendo ao ataque do Hamas, que invadiu o território israelense, rompeu fronteiras, rompeu a segurança de Israel e vitimou mulheres, crianças, idosos. Diz que queimaram pessoas, crimes horrendos cometidos por um segmento do Hamas. O Lula faz uma declaração que irritou o governo israelense, fazendo com que o governo israelense declarasse o Lula persona non grata. Temos que rever isso aí. É claro que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil vai traçar uma estratégia para recompor os laços diplomáticos com Israel. O governo israelense chamou o embaixador lá em Tel Aviv para uma reunião bastante persuasiva, lá no acervo lá que mostra o Holocausto judeu sob o regime nazista, liderado na época, durante a Segunda Guerra, por Adolf Hitler. Então, isso aí vai levar um tempo, essa ferida, para se cicatrizar no coração do povo israelense, do governo. Na verdade, nós queremos o fim desse conflito, ver o fim do sofrimento da população palestina. Muitas mulheres, muitas crianças. O ideal seria surgir o Estado palestino, na minha opinião, Isso envolveria territórios, negociação com vizinhos, Egito. Todo um quadro a se pensar sobre a possibilidade do Estado palestino. A ação israelense já deixou mais de 28 mil mortos, mais de 28 mil palestinos mortos, civis, mulheres. Porque a questão palestina, ela envolve toda uma geopolítica ali, porque tem palestinos refugiados no sul do Líbano. A comparação de Lula com o Holocausto, verdadeiro absurdo no sentido de desproporcionalidade, porque a máquina de guerra nazista tinha grandes setores, segmentos militares ali, que o objetivo era exterminar judeus, não só judeus, ciganos, inimigos políticos, pessoas consideradas indesejáveis, como homossexuais, pessoas consideradas inaptas ao trabalho, deficientes. Tudo isso aí o governo nazista fez, uma forma de eugenia, de limpeza racial. Claro que um dos focos principais foram os judeus. Os judeus sempre sofreram muita perseguição. Vários países da Europa. Não só na Alemanha, é bom frisar isso também. Os judeus sofrem perseguição até hoje, infelizmente. Mas aqui no Brasil nós tivemos
Oswaldo Aranha, um gaúcho que lutou, né, pelo Estado de Israel. Então o Rio Grande do Sul, o Brasil, tem bons laços com Israel. É um país próspero, é um povo muito empreendedor, que é interessante, no meu entendimento, ter eles como parceiros do desenvolvimento do Brasil. A gente espera que os laços diplomáticos sejam retomados pela via da normalidade. Isso aí vai envolver um esforço de vários diplomatas, funcionários do Palácio do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, para recompor e fazer com que o Lula também tenha algum tipo de remendo para isso aí. Não sei se tem remendo. Talvez dar tempo ao tempo. O governo do Benjamin Netanyahu naturalmente respondeu duramente a esta declaração do Lula. Claro que o Netanyahu é um cara de centro-direita, deve ter muitas ligações com o pessoal conservador, né? Mas ele não encarna assim um ditador de Israel ou um déspota, né? Mesmo porque lá existe, claro que há contestações lá. Infelizmente, o clima azedou muito, tanto que agora visitas a Israel devem ser restringidas do corpo diplomático e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ter que ter uma reunião com os seus principais embaixadores e com o Ministério das Relações Exteriores para ter uma linha de ação, uma linha de tentar regenerar o relacionamento ali não só com Israel. Acho que é importante também ter um diálogo com aquela geopolítica do Oriente Médio, com o Egito, com todos aqueles países ali do Oriente Médio, mesmo porque ali vem muito petróleo daquela região, questões econômicas e financeiras. É isso que a gente sabe até aqui, né? O Netanyahu considerou a declaração de Lula antissemita. É que o termo semita ele é bastante abrangente e não se refere só aos judeus, mas claro, neste caso em tela, é em relação ao presidente Netanyahu. Considerou as declarações do Lula um desrespeito à memória dos 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. E também considerou as declarações antissemitas. Antissemitismo. Hoje nós consideramos os antissemitas, apenas os judeus, mas várias populações ali do Oriente Médio são semitas, de origem semita. Então, por isso que eu fico bastante espantado com o racismo que existe em certas políticas, mas na verdade, as guerras entre povos, entre países, é por causa de território, pode ver. É porque alguém foi desalojado, é porque alguém perdeu o emprego, é porque algum país perdeu uma área rica. Não é assim por religião. Então, ali é que é a questão da territorialidade de Israel, que tem como inimigos o Irã, que é inimigo fidagal de Israel. A Síria também é inimiga. O Líbano fica assim em cima do muro, mas também está sempre atento, ali na fronteira com Israel. E o Líbano abriga refugiados palestinos, os Fedaim, né? Tem aqueles guerrilheiros palestinos Fedaim ou Fedayã, e o Hezbollah, que é mais perigoso e mais forte que o Hamas. Então Israel cercado tem que agir. A melhor defesa
é o ataque, é uma das lógicas deles. Eles atacam para repreender quem os atacou. O problema é a questão humanitária, que a gente vê o sofrimento da população palestina, que não tem o poder econômico que Israel tem, ou a Síria tem, né? É um povo menos renda, né? Menos possibilidades, e que fica confinado na faixa de Gaza, infelizmente. As entidades ligadas aos judeus, em nível internacional, claro que estão se pronunciando. As brasileiras também, porque o Brasil tem uma grande comunidade judaica, inclusive aqui em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, em São Paulo. Muitas pessoas são proeminentes no mundo na economia, né, no comércio, na indústria, no setor financeiro, nos bancos. Então, se cria um clima complicado pro governo federal, né? E agora, neste exato momento, o governo federal procura saídas para essa crise. Uma crise de nível diplomático, né? Cria-se um problema externo para o Brasil, no relacionamento com Israel, e aqui dentro, de várias entidades ligadas aos judeus, se sentem desconfortáveis devido ao posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente espera que daqui para frente a diplomacia fique com os diplomatas, os bancos fiquem com os banqueiros, o Ministério da Saúde com os técnicos, porque um presidente que faz declarações tão fortes está comprometendo o futuro do próprio país. Eu acredito que o bom senso vai imperar, porque o pessoal de carreira do Ministério das Relações Interiores e o Ministério da Justiça também, todos esses que vão buscar um discurso homogêneo, porque agora é preciso um discurso homogêneo para não dar a ideia de ficar batendo cabeça e parecer que isso aqui é uma República das Bananas. O presidente disse uma coisa, agora ele vem com remendo, a emenda ficar pior que o soneto. Então eles têm que achar um discurso uníssono de buscar um contato inicial. Não que o Netanyahu deve estar furioso, saindo fumaça pelas ventas, mas começando um discurso com a embaixada de Israel aqui no Brasil e evoluindo isso aí, né? Pra quê? Pra que se tenha um futuro harmônico nesse relacionamento. Sou o jornalista Gastão Muri, é a ON TV Brasil, 24 horas. Vamos abordar agora uma questão muito importante aqui para o litoral gaúcho, a reconstrução da ponte que liga Torres a Passo de Torres, lá sobre o rio Mampituba. Porque há um ano atrás a ponte Pêncil despencou, dezenas de pessoas caíram na água e infelizmente um rapaz acabou se afogando e morreu. Dias depois o corpo foi encontrado. Olha, nós esperamos que a estrutura dessa ponte seja definitiva. Agora vai ter a colocação de aço, de sustentação. Temos que ver a base desse trilho da ponte, né? Que não pode ser uma coisa frágil, precisa ser uma coisa que dure, dê segurança para interligar as duas cidades ali, né? Porque Passo de Torres principalmente depende bastante dessa ponte para o comércio, para o pessoal circular entre as duas cidades, entre os dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Lá de Torres também, eu acredito que em seguida eu vou para lá. Outro ponto é a poluição vexatória da Praia da Cal. Algo que chamou a atenção, ficaram várias semanas. Eu sei porque tenho parentes que estão finalizando uma obra lá na Praia da Cal. Eu costumo circular por lá só para observar o crescimento da Praia da Cal, desse balneário. Mas infelizmente o esgoto chegou ali na praia e contaminou. Mas já está liberado o banho, né? Nesse balneário Praia da Cal. Na Guarita, o banho foi normal esse final de semana. Inclusive eu tomei banho na Guarita, porque eu tinha passe livre lá na entrada de carro, na entrada do parque. E Torres, o veraneio foi excelente. Ponto vexatório foi a poluição da Praia da Cal. Torres também a gente observa agora muitas obras de infraestrutura. Previsto para março, conclusão daquele passeio público lá na orla do Mamptuba. Fica a meio quilômetro da ponte ali do Ponte Pêncil. A meio quilômetro ali a prefeitura fez ciclovia, faixa de passeio público pedestre e passeio e faixa para carro. Com umas pequenas plataformas, assim, algumas ali para o pessoal dar uma pescada e ficar olhando ali o rio. Questão sanitária no Brasil, infelizmente, dados ruins, porque está surgindo principalmente a dengue. Mas se nós formos olhar os números, tem Covid ainda. E também tem chikungunya e outras doenças. O Ministério da Saúde tem que agir. Políticas profiláticas, políticas preventivas têm que ser feitas nas populações que estão mais expostas, como por falta de saneamento, falta de medicina preventiva, pouca informação e distanciamento de postos de saúde, de unidades sanitárias. Então se prolifera, infelizmente, a dengue. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul e aqui no litoral também está sendo monitorado. O litoral do Rio Grande do Sul está sendo monitorado pelas autoridades. No Brasil são mais de 600 mil casos. Acho que em seguida vai chegar a 700, 800 mil casos, eu acredito. Porque ainda vem muito calor, então, e chuva e água parada e tudo isso aí. O governo já tem experiência por causa da Covid. Então a dengue assim não pegou de calças curtas o pessoal, né? Num primeiro momento sim, mas acho que as ações preventivas já vão começar a ser implementadas para conter essa epidemia, conter a dengue, né? Aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. São mais de 500 óbitos em todo o Brasil. Olha, eu não quero ser previsões sinistras, claro que infelizmente esse número vai subir. Infelizmente, porque é uma doença perigosa se não tratada a tempo e atingindo crianças. Temos que ver também melhorar o saneamento das cidades. As pessoas também têm que estar atentas à vacinação, conferir o que está faltando, fazer a da dengue, fazer a da Covid, fazer a da gripe, para que se contenha essa epidemia, para o público alvo da campanha do governo. O Brasil tem vacina aprovada pela Anvisa, então não há por que não se dirigir aos postos de saúde, buscar informações, os agentes também se deslocarem aos bairros mais propensos à proliferação da doença e verificar quais as condições sanitárias ali, de questão do saneamento, e para conter o avanço dessa doença, que infelizmente vai preocupar muito o governo e vai ficar aí na pauta durante esse primeiro semestre de 2024.